uma matéria que me toca bastante também é a Viúvas das Secas, né? Que também Incrível. é outra coisa. E é uma coisa. E assim, é um negócio que acontece até hoje, pelo que parece, né? O Viúvas da Seca, que é o grande. O grande, Case. o grande case do João Batista Olive, que é um dos maiores jornalistas do Brasil, e para mim um dos maiores jornalistas do mundo, porque ser jornalista não é só saber noticiar, né? É saber contar uma história. Por que você quer ser jornalista? Porque eu quero contar histórias. Tem gente que sabe, tem gente que não. O João sabe contar história como ninguém. Ó, a gente vai falar do Viúvas da Seca, mas uma vez eu vi ele fazer uma reportagem sobre melancia, cara, eu chorei. Ele conseguiu humanizar a produção de melancia de um jeito que, cara, só um jornalista muito foda consegue fazer. E junto dele tá o Zé Hamilton Ribeiro, que foi correspondente de guerra na Guerra do Vietnã. E ele conta... Ele também é jornalista? O Zé Hamilton, Sim. o maior desse país, É. junto do João Batista. Os dois estão ali, ó. Um do lado do outro. E o João e o Zé Hamilton são muito amigos. E o Zé Hamilton se inspira no João e o João se inspira no Zé Hamilton. Né? O João não admite isso, mas o Zé Hamilton também admira muito o João, porque o João é o fã número 0 do Zé Hamilton. E o Viúvas da Seca, o João viu uma realidade que ele precisava comunicar. E ele comunicou isso não por ele. Ele começou a contar a história. Mas isso é uma outra grande característica de um bom jornalista, quando ele deixa o personagem contar a história. E quem contou a história do Viúvas da Seca foram as Viúvas da Seca. Quando elas falam, meu marido morreu, não tenho mais nada. Quando aquele molequinho fala, esse aqui é o azulão, meu cavalo. É um ossinho de um animal, morreu pela seca. O João não contou isso, o João deixou o moleque contar. Quando o João deixa o moleque contar e ele se emociona e ele permite que a emoção dele fique ali registrada, tá posta a história. Você não precisa florear. Tá posta. Deixar o personagem contar a história, cara, isso é a generosidade da comunicação. Isso é muito louco. E ele conta que teve cenas que foram tiradas, foram cortadas pelos diretores da Globo, porque senão ia ter uma rebelião no dia seguinte. Exato. Isso é muito louco também, porque era uma cena forte, que era, eles fechavam, tava na escola, eles cantando o hino, e aí depois fechava na bandeira do Brasil e aí finalizava. Tipo, e as crianças estavam lá na escola sem comer, porque não tinham o que comer, né? E aí, imagina, estavam lá estudando, com fome, cantando o hino do Brasil. E aí depois fecha na bandeira. É uma cena que, nossa, ia ser... Forte demais. Vocês conseguem imaginar... E era o final, tipo... E mesmo sem essa imagem, tocou muita gente. Imagina com isso. Meu Deus. Imagina a coragem que precisa ter pra fazer isso. Não dá pra explicar. Ele não consegue explicar isso sem chorar. Então, Você contando já tá quase chorando. porque a comunicação, ela tem um poder de mudança. A gente saiu de uma ditadura no Brasil porque a gente teve jornalistas extremamente competentes que morreram no exílio ou que foram torturados, muito torturados. O João viveu isso. O João viveu essa revolução. A comunicação, ela revoluciona. E, cara, você tem que ter uma coragem para falar o que precisa ser dito, que não é qualquer pessoa que fala. É você saber que jornalistas desse país tinham que fazer distribuição de folhetim, né, jornalzinho pequenininho, de madrugada, para começar a mudar a cabeça das pessoas, um trabalho de formiguinha pra gente sair de uma ditadura. A sua mãe saiu na capa do jornal de diretas já, pedindo eleição direta já. A gente sabia por que a gente estava indo pra rua. Os jornalistas daquela época sabiam que eles estavam pedindo. A mídia tinha um senso crítico que se perdeu hoje. Hoje a gente só quer criticar, a gente não quer mais apurar. E precisa acabar. O jornalismo, ele tem a obrigação de ter um senso crítico apurado.
O jornalismo é o que baliza a sociedade. Você não se pode banalizar a informação. Então, morreu por bala perdida. Quantas vezes um jornalista hoje em dia tem que dar essa notícia? Inúmeras. Cara, tá certo isso? Não. Mas por que a gente dá? Porque não é mais pra acontecer. E se antes acontecia com 10 jovens e hoje acontece com 100 jovens, alguma coisa tá errada. Então, nossa obrigação é falar. Se a gente está produzindo e estão falando que a gente está desmatando, a gente tem que falar. A gente tem que falar. A comunicação, ela é revolucionária. O jornalismo é revolucionário. Ele não só registra, ele cobra. Ele denuncia. Ele aponta. Derrubou um presidente nos Estados Unidos. É um dos casos mais clássicos do jornalismo. O caso Watergate. Assistam o filme Todos os Homens do Presidente. Vocês querem saber de comunicação? Assistam esse filme. Existe um caso no Brasil chamado Caso Escola Base. Pegaram uma escola em São Paulo, umas 2 crianças, acho que uma criança tinha sido sexualmente abusada e disseram que eram os caras da escola, os donos da escola. Os donos da escola até hoje têm trauma. Jogaram coquetel molotov dentro da escola. Picharam a escola, destruíram a vida dessas pessoas. Porque a mídia fez um estardalhaço em cima do caso. Se provou que eles não tinham nada com isso. Eram pessoas de bem. Só que a nota do julgamento, falando que eles eram inocentes, foi desse tamanho, real. E as manchetes sobre abusadores da escola base eram gigantescas. No momento onde não existia internet para você procurar uma segunda opinião. Existiam aqueles jornais. Então, veja o poder que pode ser ruim da comunicação. É muito sério ser comunicador, né? E também, e trazendo um pouco mais para antigamente também, tem essa questão de pensar fora da caixa. O Aristóteles era muito isso. Ele foi um comunicador e um pensador, né? Meu avô fala bastante disso também, dele. E ele foi exilado por conta de pensar diferente, né? Então, volta mesmo naquela mesma questão dessa faculdade, né? De ser você, de você ver as coisas acontecendo na sua frente. E você não vai seguir o que as pessoas acham certo, né? Você quer falar e quer mostrar a verdade. Até hoje ninguém é aceito por pensar fora da caixa. Não é. E é o que eu falei, é preciso muita coragem para ser você, né? E eu só assumi de fato a minha essência e falei, não, eu vou ser essa jornalista porque eu trabalho pro João.